Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal Pedro Velho Poesia, onde cada texto, cada vídeo que nós postamos, nós procuramos discutir um assunto que já é bem conhecido ou debatido das pessoas, mas com a finalidade de aprendermos um pouco mais e trocarmos ideias com nossos irmãos que têm conhecimentos diferentes ou opiniões diferentes, para que possamos aprender juntos. Então o tema de hoje baseia-se em falar sobre, nós estamos vivendo num tempo perigoso, né, de ideias que fogem um pouco da palavra, de cultos, de muito coaches, que os pastores estão mais preocupados em fazer show, em fazer palestras, né, em pregar autoajuda do que propriamente pregar a palavra e chamar o povo para a responsabilidade do tempo que nós estamos vivendo. Então, em Apocalipse 18, versículo 1, ele fala de um momento em que um anjo ilumina a terra com conhecimento, né, com sabedoria, porque é o tempo, eu entendo, de ultimato, e Deus precisa encerrar o plano da redenção para que possa vir redimir os seus, né, levar os seus para os céus, né? E nessa iluminação a gente entende que é uma luz progressiva que, com o decorrer do tempo, desde os tempos eternos passados, Deus fez um programa de plano de redenção e que, através dos seus apóstolos, discípulos, profetas, patriarcas, né, e nós, esse estudo vai se ampliando, esse conhecimento vai sendo mais apreendido, né, e nós vamos entendendo qual é o projeto e qual é o plano de Deus e qual é a igreja de Deus e onde está a verdade que nos salva. Então, em Apocalipse 14, versículo 6, vem dizendo que tem um evangelho eterno também sendo pregado por um anjo, né, que ele vem distribuindo esse evangelho eterno, conclamando as pessoas para adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então a gente entende que o chamado de Deus é para um povo adorar o verdadeiro Deus, né? E para encontrar o verdadeiro Deus é necessário que eu faça um estudo mais apurado ou aprofundado, né? Porque está muito misturado verdades e mentiras, né? Ou está muito fragmentado as verdades e as pessoas estão com a mesma Bíblia, né? E estão aí em infinidades de igrejas, né, achando que estão adorando o verdadeiro Deus e muitas vezes podem estar enganados, né? Então, para alertar sobre isso, lá em João 14, já em João 16, versículo 8, João 16, versículo 8, ele nos chama a atenção para dizer que o Espírito Santo, né, que quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o evangelho verdadeiro é convidando as pessoas a reconhecer o seu pecado, os seus erros, né, para que possa se arrepender, possa se converter. E se converter e se arrepender de quê? Dos seus pecados. E o que é pecado? Primeiro eu tenho que saber o que é pecado para poder saber como o evangelho verdadeiro pode me resgatar. Então eu só posso conhecer o que é pecado se eu recorrer a 1 João 3, versículo 4, que diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. E hoje o mundo evangélico e outros mais discute que a lei de Deus passou, que a lei de Deus não é mais necessidade, que ninguém guarda a lei de Deus. E, ora, se pecado é transgressão da lei e eu tenho que ser salvo e redimido e eu tenho que me arrepender dos meus pecados, então como é que eu posso entender se a lei foi abolida? Como é que eu posso ser julgado por pecado se a lei não existe para me julgar? Então a lei não tem finalidade de salvar ninguém, mas a lei de Deus, né, os mandamentos de Deus, tem a finalidade de mostrar para a gente onde é que nós estamos com defeito, né? Onde nós estamos errando e de que remédio nós precisamos, que é a graça e a misericórdia de Deus, que foi dada em Cristo Jesus na cruz, desde os tempos eternos. Então a graça que foi dada em 1 Timóteo 1, versículo 9, ou 2 Timóteo 1, versículo 9, que diz que desde os tempos eternos essa graça foi nos dada em Cristo Jesus. Então, pela misericórdia dele, 1 João também 1, versículo 9 e todo o capítulo 1 do 1 João, vem falando sobre aquele advogado, né, que todos nós temos pecado, que nós precisamos desse advogado, para que ele possa, diante de Deus, fazer essa intercessão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, né, e também nos capacitar através do Espírito Santo para que nós possamos tornar-se nova criatura. Não vivermos dentro do pecado, ou gostando do pecado, ou vivenciando o pecado, achando que vivenciando ou vivendo o pecado nós vamos nos salvar, porque aí nós precisamos da santificação, né? Sem santificação, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus.
Então, o processo de santificação é um processo de reconhecimento de que eu sou pecador, eu tenho necessidade de um remédio chamado graça, misericórdia, que está em Cristo Jesus, e que se eu não acreditar nesse remédio, não há possibilidade de salvação. Então, quando eu vejo esse papel do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça, e de que há um juízo, que nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos na carne, né? Paulo fala sobre isso. Então ele também diz no verso 13 do capítulo 16 de João, porém quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Então, como o mundo hoje tem milhares de religiões e cada um tem uma consciência de que é aquilo que ele pensa que está certo, então eu não posso achar nem pensar. Eu tenho que ter um assim diz o Senhor como resposta. Então o Espírito Santo vai me guiar a toda a verdade. Primeiro eu tenho que saber o que é verdade. Eu já sei que pecado é transgressão da lei, né? E essa é uma verdade absoluta. E que eu não sou salvo indo até a volta de Jesus dentro do pecado, vivenciando o pecado, ou gostando do pecado, ou achando que não é problema porque eu já tenho a graça, tenho a misericórdia de Deus, então eu posso pecar, eu posso errar, que mesmo assim eu vou me salvar. Não é bem assim, né? Lá em 1 Pedro, quando ele fala que nós somos como um cachorro, né, que volta ao vômito, né, ou que bebe o seu vômito, né, quando um pecador se arrepende e depois volta a cometer os seus pecados, é semelhante a mais ou menos isso, como a porca que volta ao seu lamaçal, né? Lá em Provérbios 28, versículo 13, diz assim, né? Quem cobra as suas transgressões ou os seus pecados jamais prosperará, mas os que confessam e abandonam alcançarão a misericórdia. Então, a verdade que nós estamos tentando passar para as pessoas é a verdade de um testemunho de vida, que nós nos arrependemos, confessamos esses pecados e abandonamos, né? Embora exista pecado que é difícil de vencê-lo, embora exista nossas limitações, nós estamos tão sendo vencidos a cada dia pelo mesmo pecado ou por pecado que nós cometemos, mas nós temos consciência de que nós não temos muitas vezes força para reagir e nós dependemos única e exclusivamente de um Salvador que pode propiciar esse remédio. Então o Espírito Santo é esse remédio que vai instalar um novo chip do coração, pelo qual esse chip vai buscar os recursos que esse Espírito tem, ou deixar pronto para que nós possamos acessar os recursos que esse Espírito promove, para que nós possamos alcançar aquilo que está em Gálatas 5:22, que são o fruto do Espírito, né? Misericórdia, bondade, paciência, fidelidade, amor, mansidão. Então, quando nós adquirimos esses frutos do Espírito, nós entendemos que nós estamos adorando um Deus que requer de nós coisas diferentes do que o mundo oferece, né? Nós estamos na contramão do mundo. Então, lá em 2 Timóteo 2, versículo 19, 2 Timóteo 2, versículo 19, tem um texto que eu gosto muito desse texto, 2 Timóteo 2, versículo 19, 2 Timóteo 2, versículo 19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afasta da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, viver no Senhor, não podemos vivenciar mais as injustiças que o mundo oferece, né? Viver na mesma lama que o mundo, por tempo, nos deixou lá nela, né? E que não podia ser alcançado senão pela misericórdia de Deus e tirado dela. Então, aqui, quando ele diz que o selo, né, Deus tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, é um selo de pertencimento, né? Por que esse selo de pertencimento é interessante? Porque ele nos leva à adoração do Deus verdadeiro. É o que está lá em Apocalipse 9, versículos... Deixa eu ver aqui o texto, né? Apocalipse 9, versículo 4, que a Bíblia diz assim, ó, 9, versículo 4. E lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então somente as pessoas que não têm o selo de Deus. O que é o selo de Deus? O selo de Deus é o selo de pertencimento, é o selo onde ele imprime nas nossas mentes e no nosso coração aquilo que é a estrutura básica do evangelho verdadeiro. Então, se eu agora tenho conhecimento que eu sou pecador
e que eu sou transgressor da lei, mas eu não posso continuar transgredindo a lei, porque eu vou perdendo o remédio, ou vou tornando banal o remédio, que é a graça e a misericórdia de Deus, porque eu abuso dessa graça. Então, automaticamente, eu tenho que me arrepender, confessar e deixar, né? Então, quando a Bíblia diz aqui em Apocalipse 9 que o quinto anjo tocou a trombeta e viu que aquela estrela caída do céu é libertada, é liberada para fazer todas as atrocidades do mundo, né? E fazer com que transpareça realmente quem é Satanás e a maldade que ele causa ao mundo, tem um povinho ali que está separado porque está selado por Deus. E ele diz, olha, você não pode mexer com eles. Então você pode fazer tudo, mas não pode mexer com esses que têm o selo de Deus. Ou seja, que me pertencem. Então, por que eles pertencem a Deus? Porque eles foram selados por alguém muito importante, né? E quem é que selou esse indivíduo, né? Em 2 Coríntios 2, versículo 5... 2 Coríntios 2, versículo 5, ele diz assim, aliás, 2 Coríntios 1, versículo 22, que também pôs o seu selo em nós, começando no 21, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos uniu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Senhor nos concedeu o Espírito Santo com uma promessa, como se dissesse, a primeira penhora foi Jesus, e a morte na cruz resolveu o primeiro problema da redenção. O preço que foi exigido foi pago. Então Cristo sobe aos céus e deixa uma promessa para nós, vou deixar o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia de que vai ser cumprido o restante do que é determinado no plano da redenção. Eu vou voltar. Mas é esse Espírito Santo que está nos preparando para isso. Por isso que ele diz, pôs em nós o selo, né, de Deus e o penhor do Espírito em nosso coração. Porque nosso corpo não nos pertence. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Paulo fala isso em 5 Coríntios. Então, sabendo que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo e que ele é uma penhora, o ter em nosso coração, o ter na nossa vida, faz com que nós estejamos no meio dos escolhidos, do remanescente de Deus, é porque esse Espírito ele desenvolve um papel muito importante na nossa salvação. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14 e 15, quando ele diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então veja que o aperfeiçoamento é uma questão de santificação que ocorre diariamente, né? Não acontece num clique. E dito isto, nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei na sua mente. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e no nosso coração, né, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa vontade de fazer o melhor, de ter afinidade com Deus, ele colocou dentro de nós uma regra de vida. Cristo é o Salvador. Mas tem uma lei que é colocada dentro para saber que tipo de Deus eu adoro, né? Que tipo de Deus eu rendi o meu coração para ser obediente e não transgressor. Por isso temos um evangelho aí pregado por falsos profetas que não são boca de Deus, são bocas do diabo, né? Em igrejas e até no meio profano mesmo, né? Que o intuito é desmoralizar Deus, é desmoralizar a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Então, quando a gente olha para a lei de Deus, e a gente entende que a tua palavra é a verdade, então essa palavra tem o intuito de nos reconstruir, de nos devolver aquilo que nos primórdios, na criação de Adão e Eva, nós perdemos, que é o projeto original de felicidade, de paz, de harmonia, de bondade, de intimidade com Deus, de obediência. Então hoje Satanás está trabalhando com os filhos dele, para desconstruir essas verdades. Em Apocalipse 12, versículo 17, diz que Satanás está irado. E aí a gente pode entender uma ira humana, e imagina uma ira de um anjo caído que quer destruir todos nós. Então, em Apocalipse 12, 17, diz que Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A briga é que as pessoas dizem assim, a lei de Deus não tem mais importância, nós estamos no tempo da graça, nós vivemos os mandamentos de Cristo. Mas quais são os mandamentos de Cristo? Quando a gente pega João 14, João 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Quando Jesus diz assim, olha. 14, versículo 15.
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Cristo está dizendo que mandamentos são esses? É um mandamento que contraria o de Deus? Deu um mandamento diferente? Né? Porque Cristo veio elucidar, iluminar, dar amplitude ao conhecimento que as pessoas tinham dos mandamentos, da legalidade da lei. Né? E ele veio aprimorar e mostrar o sentido real, uma comunicação vertical e uma comunicação horizontal entre o homem e Deus, entre Deus e o seu próximo. Né? Então ele diz no 21 do capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Mas no 15, versículo 10, Jesus diz assim, se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Se Cristo é Deus, né? E quando ele esteve como um homem aqui, ele continuava Deus, mas um Deus homem, ele passou ordenanças, passou ordem, né? Deu também mandamentos que são válidos também, mas o fundamento dos mandamentos, né? São a lei de Deus em si. Porque a lei de Deus que é esses mandamentos de Cristo e esses mandamentos de Deus, né? Bem mais ampliado. Porque em Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia vem dizendo assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão desvanecendo na fé. Por isso que estão procurando igreja onde possa ter gotas de alegria, mas não gotas de preparação para a santificação e derramamento da chuva serôida, que é o derramamento do Espírito Santo em profusão. Por que isso é importante? Porque em Efésios 1, versículo 13 e 14, diz assim, ó, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, não é uma palavra do pastor, mas a palavra da verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ouvido a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ele diz, ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Então, Isaías 8,16 diz que o Espírito Santo ele selará a lei no coração dos discípulos de Deus. Então, quando diz que Deus sela a lei no coração da gente, é o que está escrito em Hebreus 8, versículo 10 a 11, em Hebreus 10, versículo 14 a 15, o Espírito Santo colocando a obediência, colocando os estatutos, os mandamentos de Deus no nosso coração, a fé de Jesus que atravessa as dificuldades e os problemas, crendo da mesma forma como nossos antepassados. Né? E uma fé que vai permanecer viva até o final. Uma obediência que é do começo e vai ser exigida no final. Então a briga hoje é por adoração. Satanás não quer que você adore o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro exige que a lei de Deus esteja no seu coração, na sua mente, não mais em tábuas de pedra, não em ordenanças, não em sacrifícios e rituais, mas uma obediência serena e concisa daquilo que é a verdade. Ele diz no 14, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Por isso que lá fala que nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa redenção. Porque ele é quem está garantindo o cumprimento dos eventos para que Jesus volte e diga, está feito, acabou. E o meu povo, quem for santo, continue mais santo. Quem for ímpio, continue mais ímpio. Quem for justo, continue mais justo. Quem for sujo, continue mais sujo. Então, de que lado eu e você estamos? Né? Então, quando a gente olha para isso aqui, 2 Coríntios 1, versículo 22, ele tem um outro texto que amplia esse conhecimento também, quando ele diz assim, ó, 1 Coríntios 1, versículo 22. Primeiro Coríntios 1, 22 diz assim. Deixa eu ver se 1 Coríntios 1, versículo 22. Não, 2 Coríntios, eu acho que 2 Coríntios 1, versículo 22. 2 Coríntios 1, versículo 22 diz assim, muito bom. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então Deus colocou dentro do nosso coração e na nossa mente o selo de pertencimento. Por isso que lá em Ezequiel 8 e Ezequiel 9, quando fala de um anjo que passou selando o povo de Israel e a parte que não estava selada foi destruída, ninguém estava vendo o que estava na mente das pessoas, ou quem era de Deus ou quem não era. Né? Lá no Egito também, quando o anjo passou da morte destruindo, só quem sabia quem era de Deus era o anjo que estava vindo para destruir. Por quê? Porque tinha o selo do pertencimento.
eles estavam adorando o Deus verdadeiro, né? É a mesma coisa que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, é a mesma coisa que aconteceu com Daniel, o selo do pertencimento. Não vou transgredir, porque o Deus que eu creio exige isso e não o que vocês estão pedindo ou mandando. É um selo de pertencimento, né? Do qual está presente aí a lei de Deus, está presente aí a graça, está presente aí a fé, está presente a misericórdia de Deus, né? Está presente aí um dos mandamentos que mais se discute, se briga sobre isso. Outro dia eu vou falar melhor sobre isso, o sábado, que é um selo ou um sinal, né, entre Deus e o seu povo. E aí se questiona porque o povo de Israel foi para Israel, não foi. Só que se lesse Romanos 9 e outros capítulos de Romanos, quando Paulo fala sobre os judeus não foram rejeitados. Eles foram quebrados por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa dos erros que cometeram de interpretação, para que nós fôssemos enxertados neles. Se eles não valem nada, então eles são a árvore, nós estamos perdidos, porque nós somos enxertados nele. E aí eles pertencem ao oráculo, a verdade, o Messias. Então nós devemos parar um pouco para pensar nisso. Então que também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. E aí quando eu pego esses textos e começo a analisar, aí eu começo a entender que eu preciso de uma coisa chamada santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, aliás 4, versículo 1 a 8, diz assim: finalmente, irmão, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então a salvação é uma obra diária, de santificação diária, que nós vamos crescendo até ser luz perfeita, né? Ser dia perfeito. E ele diz: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação. O que é santificar-se? É olhar para os nossos defeitos, é olhar quem é o remédio, agarrar-se e fiar-se nesse remédio e tornar-se dia a dia nova criatura pela consciência que nós temos, que temos que abandonar o pecado, parar de quebrar a lei de Deus, né? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. E ele diz: o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Então que Deus possa iluminar cada um dos meus ouvintes e possamos entender que o plano da redenção ele é explicitado através de graça, fé e obediência. E, infelizmente, os falsos profetas, né, ou falam pela boca de Satanás, como está em Apocalipse 3, versículo 4 em diante, onde a besta, né, ela tem a boca e o trono dado por Satanás. Por isso que fala arrogância, fala blasfêmia. E o que é blasfêmia, o que é arrogância? É tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, que nós persistimos em falar contrário, porque nós defendemos uma crença que não tem fundamentação na Bíblia. Às vezes em textos mal interpretados. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa te usar, que Deus possa trazer para você a verdade ao seu coração. Amém.